Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje continuaremos a nossa série de economia tradicional e começaremos a falar sobre a economia aristotélica. Então, antes de começar esse nosso vídeo, peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, é muito importante para receber todos os nossos vídeos. Também deixar o seu like, o gostei, e comentar aqui embaixo para ajudar no engajamento desse vídeo, mandar esse vídeo para os seus amigos e familiares no WhatsApp. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Economia, como nós dissemos em nosso primeiro vídeo, é a disposição das coisas em função da casa. E para entender a economia aristotélica é preciso desfazer equívocos de conceitos fundamentais para a filosofia aristotélica. E os dois principais conceitos que, na modernidade, são frequentemente mal entendidos ou até mesmo corrompidos do seu sentido tradicional são os conceitos de casa e de família. Vamos lá. Casa, na modernidade, é essencialmente o dormitório do trabalhador. Casa, hoje em dia, é o quê? É o que a pessoa tem para descansar quando ela chega do trabalho. Ou, em outras palavras, também é aquilo que é o local onde ela está quando ela não está trabalhando. Assim, pode parecer brutal para alguns dos ouvintes, mas casa de fato é isso. Casa na modernidade é um bem, um patrimônio descartável, vendável como qualquer outro. Então, assim, não é um bem de família, não se tem mais hoje em dia aquela concepção dos antigos de, poxa, essa casa eu recebi do meu pai, que recebi do meu avô, que recebeu do meu bisavô e do tataravô, e vou passar para os meus filhos, e espero que meus filhos passem para os meus netos e bisnetos e a coisa... Não, casa não tem mais essa serventia na modernidade. Casa é o dormitório do trabalhador. E assim como compra um celular, vende um celular, compra um carro, vende um carro, compra uma casa, vende uma casa, não tá nem aí. Casa, hoje em dia, não é mais o espaço destinado a reunir a família. Porque, sejamos sinceros, muitos dos apartamentos modernos sequer têm espaço para a família nuclear. Sequer tem espaço para aquelas pessoas que moram lá dentro. Por exemplo, apartamento de 40 metros quadrados. O que é isso? Estúdios de 25 metros quadrados. Então, é impossível ter uma família. 20, 25 metros quadrados, o que a pessoa consegue ter ali é um dormitório para uma pessoa. Fim. Então, as casas de hoje em dia não são apropriadas para a formação de famílias. Casa hoje em dia é um trem, um troço aí que você compra, que você vende, é um local que você dorme. Somente isso. O conceito de casa também era ligado com um conceito de ancestralidade, justamente porque o bem de família teria sido passado de pai para filho. Ou seja, a família tradicionalmente estava naquela cidade, naquela região, há muitos e muitos anos, há muitas e muitas gerações. E lembrem-se que, antes do sistema capitalista industrial, a propriedade familiar também era o local de onde a família retirava o seu sustento. Então, casa não é somente a construção, um quarto, cozinha, não. É também o espaço, a oikos, a palavra grega para casa, a oikos, não é somente essa construção, mas é também o espaço de onde a família tira o seu sustento. Então lembre-se que era tradicional que as pessoas plantassem a sua própria alimentação, a sua própria comida, tivesse espaço para trabalhar. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia casa é só o dormitório do trabalhador. Não é mais o local de onde as pessoas tiram o seu sustento. E hoje em dia as pessoas precisam de cada vez menos espaço. Por quê? Porque não há mais a necessidade de ter um espaço para se produzir de modo autônomo as próprias coisas. Então, as pessoas não plantam mais a própria comida, elas compram no supermercado, então não precisa de uma cozinha tão grande, de uma despensa. Por quê? É só ir no supermercado e comprar comida. Não precisa de um espaço na garagem, por assim dizer, para ter uma pequena oficina de marcenaria, preparar móveis, comprar alguma coisa, cortar, preparar ali mesmo. Não, por quê? Porque você já compra pronto. Então as pessoas precisam de cada vez menos espaço. E o conceito que nós temos hoje em dia de casa é um conceito muito distante, se não corrompido, do conceito tradicional de casa. O outro conceito que também precisa ser reaprendido é o conceito de família. Porque família, hoje em dia, é malemal, atenção, malemal, pai, mãe e os filhos. Porque até mesmo este conceito de família nuclear, hoje em dia, já é questionado. Há famílias, entre aspas, que não são feitas de pai e de mãe. A família de pai, mãe, cachorro. Então, assim,
O conceito nuclear de família hoje em dia está sendo atacado, mas o conceito tradicional de família é a família estendida. São pais, filhos, primos, avós, sobrinhos, tios, é toda a parentela. É normal que os parentes morem muito próximos uns dos outros. E hoje em dia, na modernidade, justamente porque esse conceito de casa, ou também porque esse conceito de casa foi quebrado, o conceito de família não é muito claro. Vou falar para vocês aqui, eu moro muito distante de qualquer parente de sangue. Muito distante. Os meus vizinhos aqui, nenhum deles é meu parente. E os meus parentes de sangue moram muito longe de mim. E assim como eu, há milhões, bilhões de pessoas ao redor do mundo que moram distante de seus parentes. Ou seja, o conceito, entendam o seguinte, o conceito de família nuclear já é o fim da família. Já é a aniquilação da verdadeira família. Por quê? Porque a verdadeira família é toda a parentela estendida. E pensem no seguinte, o quanto uma família unida é fortalecida, é forte. Então, porque além de laços, como eu diria, de trabalho, ou seja, de companheirismo, há também o laço de sangue. E um laço de sangue muito forte, ou seja, normalmente as pessoas podem confiar a vida nos seus parentes. E ai daquele de fora que tenta entrar numa cidade formada por parentes e fazer alguma coisa com alguém de lá. Porque mexe com um, mexe com todos. Então, a família estendida é essencial para a força da família nuclear. A família nuclear separada não tem força perto, não tem a mesma força perto da família nuclear, da família estendida. E por que é muito importante entender esses dois conceitos? Primeiro porque na modernidade pessoas falam coisas como é necessário ter casa para as famílias. Aí você vai ver o que é a casa? É um apartamento de 40 metros quadrados, um em cima do outro, um bando de gente que não se conhece, que não tem a mesma religião, que não tem a mesma fé, que não tem laços sanguíneos parecidos, que não vieram da mesma localidade, que não tem uma cultura comum, não tem às vezes língua em comum, não tem nada em comum, mas empilha um em cima do outro e vambora. Por quê? Porque casa é só o dormitório do trabalhador. Então não interessa muito bem perto de quem você mora. Porque tá dividindo dormitório, você tá dividindo dormitório com um argentino, com um venezuelano, com, sei lá, um haitiano, um americano, um francês, parente, não é parente, não interessa, porque o negócio é trabalhar na fábrica. Esse é o conceito da família moderna, é o conceito da casa moderna. E isso é algo bastante distante da tradição. Então, quando nós formos começar a falar da economia aristotélica propriamente, ele vai falar diversas vezes a respeito da casa e da família. E se você está pensando, se você lê a política aristotélica pensando no conceito moderno de família, você não vai entender nada. Nada, nada, nada. E aqui, entendidos os conceitos de casa e de família, podemos passar para a próxima parte, que, para Aristóteles, a família é a base da sociedade. Como se forma uma polis, como se forma uma cidade. Uma casa, uma oikos, cresce naturalmente, porque é uma família vai crescendo e vai loteando, vai povoando uma determinada região e cada família vai se tornando o núcleo de uma nova família. Ou seja, vai haver a formação natural e orgânica dos clãs e das tribos. E, então, quando houver uma grande malha de famílias unidas por antepassados em comum, que tenham uma cultura em comum, laços sanguíneos em comum, é que a sociedade se tornará, então, uma polis, uma cidade. Então, o núcleo da cidade, o núcleo da polis, é a família. Isso aqui já é uma coisa muito importante, porque quando se fala de economia nos dias de hoje, se pensa no câmbio, no dólar, no PIB, nas empresas, no agronegócio, e não se pensa no quê? Nas famílias. A base da sociedade é a família. Então, quando falarmos de economia, temos que nos lembrar das famílias. Não tem que se lembrar de todas essas coisas que às vezes estão tão distantes da realidade familiar. Mas, na modernidade, todas essas coisas, as empresas, o dinheiro, o PIB, o quanto entra, o quanto sai, essa matemática louca que não tem a ver com a nossa vida diária, ela é muito mais importante para os políticos, para os governantes, para as elites políticas, do que a vida familiar. A família é a base da sociedade. A economia é a disposição das coisas tendo em vista a casa da família. Então muitas vezes se pensa numa economia nacional, em grandes projetos que não levam em consideração a
família. E aqui já falando algumas coisas que não são, obviamente, de Aristóteles, mas entendam que a qualidade da vida familiar não está diretamente relacionada com o PIB, não está diretamente relacionada com a produtividade dos latifúndios do agronegócio, não está diretamente relacionada com quantos carros a indústria automobilística. Não, a vida familiar não está diretamente relacionada a cada uma dessas coisas. Na verdade, quando as famílias são autônomas, são autossustentáveis, sendo bem franco, muitas das vezes esses problemas da economia moderna, o dólar, o euro, o preço dos derivativos futuros, não fazem diferença nenhuma. Entendo isso. Quando a pessoa planta a própria comida, quando ela é autossustentável, ela vive ali, claro, isso influencia, mas é uma influência muito indireta. Agora, hoje, como nós, de modo geral, somos subservientes, somos escravos, somos dependentes desse sistema, poxa vida, o preço do dólar sobe, bom, influencia diretamente a vida das pessoas, a alimentação das pessoas. Agora, se a pessoa planta a própria comida, bem, se o dólar subiu, se o dólar caiu, o que adianta? O que muda na vida da pessoa? Não muda nada. Não muda nada. Então, um dos meus objetivos com essas aulas de economia é para que voltemos a pensar na economia como aquilo que é necessário para a vida das famílias. E isso tudo que eu estou dizendo aqui está de acordo com a economia aristotélica. Por quê? Porque a finalidade, segundo Aristóteles, da aquisição de recursos por parte da oikos, por parte da casa, é a autossuficiência. Ou seja, a casa, o chefe de família, ele precisa ter recursos para suprir as necessidades da família. E isso já impõe naturalmente um limite para a aquisição de recursos por parte do chefe de família. Imaginem o seguinte, é preciso que uma família tenha comida? Obviamente é preciso. Agora, vocês acham que uma família, mesmo uma família estendida, consegue consumir, não sei, 2 toneladas de goiaba? Não dá. Então, por que o chefe de família ia se preocupar, sei lá, em plantar 100 mil pés de maracujá? Você acha que uma família estendida consegue consumir essa quantidade absurda de maracujá? Não. Então ele vai plantar o quê? Um pouco de maracujá, um pouco de goiaba, né? Vai trocar com as pessoas, a gente vai falar melhor dessa questão das trocas um pouco nesse vídeo, mas mais profundamente no próximo, mas ele vai trocar, tendo em vista a necessidade da família, e não o acúmulo desenfreado e ilimitado. Por quê? Porque o quanto o chefe de família acumula, tendo em vista a necessidade da casa, está limitado justamente pela necessidade da casa. Ou seja, ele não vai acumular muito mais do que o necessário. Claro, ele pode acumular mais do que o necessário para fazer uma poupança para o futuro, ou seja, fazer um pequeno estoque, mas, convenhamos, nenhuma vida dá para consumir 2 toneladas de goiaba, sei lá, vocês conseguem compreender o meu ponto. Antes de falarmos aqui sobre a questão das trocas entre casas, é importante falar sobre o regime de propriedade dentro da oikos. Atenção no que eu vou dizer a seguir, porque é muito importante. Dentro da oikos, dentro da casa, tudo é suprido pelo chefe de família. Dentro da oikos não há trocas. O que isso significa? Dentro da oikos não há trocas. Isso significa que o regime geral de propriedade dentro de uma casa é o comunitarismo. O que isso quer dizer? As pessoas que moram dentro da mesma casa dividem a maior parte dos bens. Dividem pratos, talheres, copos, mesa, cadeira, ou seja, vários ambientes coletivos. O regime geral dentro de uma oikos é o comunitarismo. Por quê? Porque tudo é mais ou menos compartilhado. Mas há coisas que não são compartilhadas dentro da casa. Por exemplo, roupas, escovas de dente, objetos de higiene, coisas dessa natureza. Porém, esses objetos de propriedade privada são muito insignificantes perto da quantidade de bens compartilhadas e, sinceramente, não afetam aqui o entendimento da explicação desse modo. Até porque, mesmo esses bens privados, seja a escova de dente de um filho, coisa assim, todos os bens, tanto os privados quanto os coletivos, dentro de uma oikos, são providos pelo chefe de família. Então, o pai de família, o chefe de família, provê todas as necessidades dentro de uma casa.
Este é o conceito tradicional de família, de economia, é assim que a sociedade normalmente funciona. O pai fornece tudo que é necessário. Então, finalizando esse ponto para falarmos das trocas. Dentro de uma oikos não há trocas. Todos os bens dentro de uma oikos são providos pelo chefe de família. Ponto. Agora, a natureza não dá tudo a todos igualmente. Isso significa que, na natureza, alguns recebem mais alguns bens do que outros. Então, aqui, uma coisa muito simples de entender. João e Pedro são primos. João tem um acesso maior a peixe porque ele mora perto do rio, e o Pedro consegue mel porque ele cultiva abelhas. E as abelhas não podem ser cultivadas perto do rio porque sim, aqui para o nosso exemplo. Então, os dois, o João e o Pedro, eles, chefes de família, cada um trocam entre si na medida de suas necessidades. Ou seja, quando o chefe de família não consegue suprir por ele mesmo alguma coisa, ele vai suprir através das trocas, normalmente oferecendo o excedente daquilo que ele produz para alguns dos seus vizinhos. E aqui, pessoal, é importante entender em qual contexto social real essas trocas acontecem. Porque imaginem só o seguinte: vocês aí vivem junto com seus parentes, espero que vocês vivam bem com seus parentes, mas bem, moram na mesma terra, por assim dizer, todos ali são mais ou menos vizinhos, a sua família, a família do seu tio, do seu outro tio, seus primos. Então, assim, todo mundo ali perto é mais ou menos, né, família, melhor, todo mundo ali normalmente é família e família próxima. Normalmente é assim que as coisas deveriam funcionar, é assim que funcionava antes da modernidade. Muito bem. Pergunto a vocês, imagine que teu tio, que mora perto de você, vem te visitar e chega assim: ô meu sobrinho, tô precisando aqui de umas goiabas. Você não vai oferecer as goiabas? E tá tudo bem. Toma goiaba, vai cobrar dele? Não, não se vai cobrar do tio. E aí, quando, sei lá, o pé de maracujá do teu tio tiver frutificando, teu tio tiver com excedente de maracujá, ele vai... É uma coisa... Gente, assim, talvez para quem mora em apartamento, quem viveu em apartamento, não consegue imaginar esse tipo de coisa. Mas eu digo para vocês, é uma coisa muito natural de quem já teve um pé de frutas dentro de casa. Onde eu cresci com um pé de jambo dentro do nosso pomar. Então tinha uma abundância de jambo. Jambo, para quem não conhece, pesquisa aí, no caso era o jambo vermelhinho. Então assim, era jambo que a gente dava para vizinho, para parente, para todo mundo. É uma coisa assim, natural. E da mesma forma que nós dávamos jambo, meu tio, que tinha um pé de limão, quando era a época do limoeiro, ele chegava pra gente: olha só, trouxe um saco de limão para vocês. É assim que as coisas funcionam. Simples assim, o que um tem, o outro não tem, quando dá, troca. Então assim, não fica fazendo conta. Entre famílias você não vai ficar fazendo conta assim, precisa, quanto vale um saco de limão comparado com um saco de jambo, né? 3 quilos de maracujá valem 2 quilos de limão ou 5 quilos de mamão. Bicho, você não faz esse tipo de conta. Não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Aqui é o conceito importante de tirarmos dessa nossa última parte da aula. As trocas dentro do conceito de oikos não são regidas pela justiça, mas são regidas pela necessidade. O que Aristóteles quer dizer aqui? Ele quer dizer que quando se troca alguns limões por alguns mamões, nesse contexto familiar, não há uma justiça. É claro que há justiça, mas não há a justiça no sentido aristotélico, que nós veremos ali na aula que nós formos falar sobre a ética aristotélica. Por quê? Porque quando os parentes trocam frutas entre si, eles estão trocando regidos pelo princípio da necessidade. Ou seja, eu tenho mais do que preciso, eu quero agradar você. Você precisa dos limões, do jambo, da melancia. Então eu darei, porque você vai consumir a melancia, vai consumir a fruta, vai me dar em troca e está tudo bem. Se fosse para ser regido pelo princípio da justiça, segundo Aristóteles ensina, seria necessário haver uma conta muito exata para que nenhum dos lados levasse uma vantagem em cima do outro. Mas essa questão de levar vantagem em cima do outro nas trocas é muito interessante que vocês leiam o livro do David Graeber. Ele está disponível em português para quem quiser ler. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aí, né? Na Amazon tem para comprar, em inglês tem em PDF. Então, quem quiser, procure aí que vocês vão encontrar. Dívidas, 5.000 anos de história. Ele vai dizer o seguinte: normalmente, naturalmente, não existem os tais mercados que os economistas modernos dizem que sempre existiram. Então, assim,
aquela história, porque o João tem peixe, o Pedro tem, sei lá, coelhos, e aí troca peixe por coelho, e aí forma mercado, e do escambo vem o dinheiro. Não, isso não acontece normalmente, nós vamos falar disso mais pra frente. Mas como que funciona normalmente uma sociedade? Uma sociedade nesse nível, ou seja, uma sociedade de nível pequeno, ela funciona normalmente por conta dos seus presentes, ou seja, um dá o presente para um, para outro, e assim, todo mundo está o tempo todo devendo alguma coisa para alguém, mas no fim, todo mundo tá justo, porque ninguém está fazendo conta uma coisa muito exata. Tá ali, eu devo para ti, você deve para mim, e tá tudo bem. E até porque as pessoas não têm intenção de fechar a conta, de acertar os débitos, por quê? Porque, bem, os teus vizinhos são os teus parentes, né? As pessoas com quem você está fazendo troca são os teus parentes, na maior parte dos casos, ou pelo menos pessoas que moram ali e que têm a intenção de continuar morando ali. Não é que nem hoje em dia que a pessoa compra um apartamento, mora ali durante 5, 10 anos, aí se muda e vai embora. Não, normalmente as pessoas moram num determinado local porque o pai morou, o avô morou, então assim, há uma longa história de gerações para a pessoa estar ali. Isso é o normal da humanidade. Essa vida de comprar apartamento, alugar aqui e ali, fica 2, 3 meses, se muda, compra uma casa, aluga para outra pessoa essa casa e vai. Isso é uma coisa da modernidade. Não é natural que essas coisas aconteçam com essa frequência. Então entendamos que até esse momento de trocas dentro da sociedade, importante falar que não é com fora, é para dentro, ou seja, trocas dentro da sociedade, não há mercados no sentido moderno. Até é possível que uma sociedade, é a festa de tal santo, e aí as pessoas levam as frutas ali, trocam e pode funcionar como um mercado. Mas não é um mercado que nós conhecemos hoje em dia, nos tempos modernos, de ir lá e pagar com dinheiro e tal. A função do dinheiro dentro da sociedade e fora da sociedade nós veremos ali mais para frente, nas próximas aulas, tá bom? Então, recapitulando aqui os conhecimentos e os aprendizados dessa aula de hoje. Começamos por ver o verdadeiro conceito de casa e de família. Casa é um bem familiar, é um bem que está na família há muitas gerações. Casa está relacionado também com o local de onde a família retira o seu sustento, enquanto casa na modernidade é o dormitório do trabalhador, é um bem que não comporta espaço para o crescimento da família, não tem esse objetivo. Casa na modernidade é um patrimônio, um bem vendável como qualquer outro. Família, tradicionalmente, é a família estendida, avós, avós, pais, tios, primos, primos de segundo grau, sobrinhos, netos e essa parentela estendida, enquanto o significado moderno de família já é um significado, uma degeneração do verdadeiro significado de família. Também vimos hoje que, dentro de uma oikos, tudo é provido pelo chefe de família. E dentro da oikos não há trocas, não existem trocas dentro da oikos. Mas as trocas dentro de uma sociedade se dão entre oikos, ou seja, os chefes de família trocam entre si, visando o quê? Fazer conta de modo muito exato? Não, visando suprir as suas necessidades. E, justamente por isso, não é feita uma matemática muito exata de quanto cada coisa vale, ou seja, se limões valem, quantos melões vale um limão, não é feito esse tipo de coisa. Por quê? Porque ali está trocando, visando a autossuficiência, regidos pelo princípio da necessidade. Ou seja, trocam na medida da necessidade, visando usufruir, ou seja, consumir, não é visando um acúmulo desligado da necessidade da casa, certo? E a outra coisa, que foi o último comentário que nós fizemos aqui nessa nossa aula, que é a inexistência dos mercados, como nós entendemos no sentido moderno, dentro de uma sociedade. E dentro dessa sociedade não são feitas compras, mas trocas. Ou seja, é uma sociedade de presentes. Dou isso para ti hoje, amanhã você me dá o excedente da sua produção e quando precisar eu te empresto, quando eu precisar eu empresto de você, né, você me empresta. E é assim. Pessoal, para fazermos aqui a nossa reflexão do final do vídeo e caminharmos para a conclusão, convido vocês a refletir. Faço uma pergunta para vocês assim. Desde os 18 anos de vocês até hoje,
Vocês têm precisado de mais ou menos comida? Ou continua a mesma coisa? Roupa. É mais roupa que vocês precisam? Menos? Ou é a mesma quantidade de roupa? O que eu quero dizer com isso? A quantidade de coisas que nós precisamos para viver é mais ou menos constante durante a vida, certo? Agora, eu pergunto a vocês, vocês precisam, desde os 18 anos de vocês para cá, de mais ou de menos dinheiro? O que eu quero falar, qual a mensagem eu quero transmitir com essa reflexão? A quantidade de coisas que nós precisamos, ela é constante. Agora, a quantidade de dinheiro que nós precisamos para as mesmas coisas, para a mesma quantidade de coisas, não é constante. Por quê? Porque o dinheiro não está sob o nosso controle. O dinheiro está sob o controle do mundo, do governo, do mundo lá fora, por assim dizer. Pelo território fora da domus, fora da casa, e não de dentro da casa. E aí, pensemos no seguinte. Pessoal, Aristóteles diz, o objetivo da oikos é a sua autossuficiência. Ela troca na medida da necessidade. E olha só, como é conveniente para esse sistema capitalista liberal industrial, para o governo, que nós não sejamos autossuficientes por algumas razões. A primeira razão delas, se você é autossuficiente, você é independente, você é forte e você não está disposto a aceitar a mesma coisa que as pessoas que não são autossuficientes estão dispostas a aceitar. Então, imagine o seguinte, você é dono da sua própria casa, você não está devendo dinheiro para ninguém, você planta a sua própria comida, ou seja, você tem tudo o que você precisa para viver. E, por alguma razão, você arrumou um emprego. Será que vocês estariam dispostos, num cenário desse, a aguentar, a engolir a mesma quantidade de sapo do que se você não é dono da própria casa, mora de aluguel, se você precisa do dinheiro para se alimentar? Tá entendendo o que eu quero dizer? Claro, uma pessoa que tá fraca, é pobre, não é autossuficiente, que depende desse sistema, bem, ela tem que pensar conforme o sistema, ela não pode ter opiniões fora do sistema, ela não pode ter atitudes fora do sistema. Então, digamos o seguinte, que hipoteticamente falando, né, de modo hipotético, claro, mas qual o problema para uma pessoa autossuficiente ser cancelada? Ah, falou num podcast aí uma coisa que as pessoas não gostam. Muito bem. A pessoa, se o cara é autossuficiente, muda o que na vida dele? Não muda nada. As pessoas aí falam o que eles quiserem, né? O cara não vai estar nem aí pra nada. Agora, se o cara depende do dinheiro, depende do patrocínio, aí bem, ele já não pode falar tudo o que ele pensa, porque se ele for cancelado, vai ser complicado para ele, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, vocês sabiam que no Brasil o escambo não é taxável? Significa o seguinte, se você produz a sua própria comida e o que você não consegue produzir você troca, você virtualmente não paga nenhum imposto para o governo. Talvez o máximo de imposto que vai pagar, no caso de ser dono da própria casa, é o quê? É o IPTU, no caso de cidade, ou o ITR, eu acredito que seja esse o imposto sobre território rural. Então, o máximo que vai pagar é o imposto em cima do carro, em cima em cima da casa, mas não vai pagar impostos de compra, como o ICMS, não vai pagar imposto de renda, porque você não vai ter lucro. Então, se por acaso ou muitas pessoas, Brasil e mundo afora, vivessem de acordo com o que Aristóteles ensina, de modo autossuficiente, digamos que os governos teriam uma certa dificuldade de se financiarem, não é? Porque eles teriam menos trabalhadores trabalhando para eles, porque essas pessoas estariam trabalhando para si próprias, e também não conseguiriam taxar essas pessoas, porque a autossuficiência não se taxa e escambo ao redor do mundo, de modo geral, também não se taxa, ou seja, não tem imposto sobre essas coisas. Então é muito conveniente para as elites, os donos do mundo, que nós não sejamos donos de nada e sejamos dependentes deles em tudo. Tanto que o Klaus Schwab, o pessoal do Fórum Econômico Mundial, o FMI, eles têm esse ditado novo, né, essa nova campanha deles aí, você não terá nada e será feliz. Olha só que maravilha, né? Você vai depender totalmente do sistema e será feliz. Ou seja, isso aí para quem já leu O Admirável Mundo Novo sabe muito bem do que está falando. Você vai ser totalmente escravo do sistema e será feliz. O que o sistema promete em troca da sua total devoção a ele é a felicidade, uma pretensa felicidade, não é uma felicidade verdadeira. Mas bem, ainda nessa conclusão aqui, veja que
uma casa autossuficiente, ela de fato não se importa muito com o que acontece no mundo lá fora. Então, se a economia sobe, se cai, se o dólar... Eu costumo brincar com os meus amigos que galinha não conhece inflação. Porque, veja bem, não interessa qual o presidente, não interessa o PIB, o que o IBGE está fazendo, deixando de fazer. Desde que o mundo é mundo, a galinha coloca um ovo por dia. É um ovo por dia. Se a galinha tá bem, tá dando tudo certo, é um ovo por dia. Não são 2 ovos por dia e não passa um dia sem pôr ovo. A menos que alguma coisa esteja acontecendo, né? Então, normalmente é um ovo por dia. Galinha não conhece inflação. Então, a inflação de preços disparou. A pessoa não compra nada, então ela está imune à inflação. Então, assim, o cara que é autossuficiente, ele não se importa muito com quem é o presidente da república, com quem é o governador, claro, isso influencia de algum modo indireto, mas não vai influenciar diretamente. Ou seja, o que o presidente do Banco Central vai fazer, deixar de fazer, o ministro está fazendo, se aumentou o imposto de importação, de exportação, para a maior parte dos casos, não fará diferença, não fará uma diferença direta na vida da pessoa. E, veja, muitas pessoas hoje em dia, elas têm empregos que, olha, com uma canetada a pessoa pode ficar desempregada. Não é porque o governo vai mandar fechar a empresa, mas, sei lá, empresas aí de algum setor da economia que dependam de insumos importados, da importação de insumos. Então o Haddad, ou sei lá, o Paulo Guedes aí aumenta lá na canetada imposto de importação para tais e quais produtos. Fica inviável de importar, a indústria fecha, a pessoa fica desempregada. E uma outra coisa, para a gente encerrar de fato esse vídeo, aqui falamos um pouco da perspectiva econômica sobre a importância e o quão benéfico para uma sociedade são as trocas, mas você vai trocar com pessoas que você conhece, que você tem um certo vínculo. Então, se você não tem esse vínculo familiar, que te permite ter uma família, todo mundo morando junto, bem, comece a valorizar este vínculo social, a pensar em formar comunidades, na formação de comunidades. Porque é muito mais fácil uma comunidade ser autossustentável do que um indivíduo só. Pensar na quantidade de coisa que tem para produzir, tanto em questão de alimento quanto de roupa e tal. Agora, se uma comunidade de pessoas tem uma certa quantidade de conhecimento, é muito mais fácil que no todo a coisa seja autossuficiente, a comunidade seja autossuficiente, do que no isolado. Então nós começamos a falar e vamos aprofundar nos próximos vídeos sobre a importância da formação de comunidades. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos. Quem tiver alguma dúvida sobre algum dos temas abordados ou sobre algum outro tema, algum outro tópico ainda não abordado nessa série, comente aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou aqui introduzindo o assunto para o artigo que eu quero apresentar ao final dessa série. Então, algumas dúvidas serão respondidas ao longo da série, algumas dúvidas serão respondidas quando eu apresentar o artigo, e aquelas que não forem respondidas, eu estou aqui me prontificando para vir a responder num vídeo futuro, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dessa série. Deixe seu like, comente no vídeo o que você achou, mande para os seus amigos, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai mostrar para cada vez mais pessoas. Like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Pessoal, muito obrigado, agradeço a todos, só Cristo é Rei, por hoje é isso, tchau, tchau, um abraço a todos.